mercado digital, ele muda muito rápido, mas existe uma coisa que não vai mudar nunca. Bons profissionais sempre se destacam. Os social medias que mais crescem não são aqueles que sabem mais das ferramentas, são os que dominam os fundamentos básicos, que quase ninguém pratica. E hoje eu vou te mostrar quais são eles, quais são os 10 fundamentos básicos que eu aplico, que eu ensino e que eu vejo funcionando todo santo dia. São fundamentos que vão te ajudar a ser um social media melhor, um social media mais estratégico e que, se você fizer, eu te garanto, você já vai estar à frente da grande maioria. Então, sem enrolação, vamos pro primeiro fundamento, que é defina um modelo de negócios. Esse é um conceito que vem da administração de empresas e é um conceito que vai basicamente definir os sims e os nãos que você vai dar aí ao longo da sua jornada. Então, você é um autônomo, você é uma agência, você é um especialista em um nicho específico. Essa definição, esse modelo, ele vai te posicionar de forma diferente do restante dos outros social medias. Porque muita gente é generalista, mas quantos são específicos em algo? Então, se o meu modelo de negócio é um modelo de negócio de atender médicos, quando chega uma joalheria, eu vou dizer não. Eu sei que existem casos e casos, existe o caso de quem está começando, de quem está mais avançado, mas na prática, quando você se especializa em um nicho, você tem mais chance, sim, de ser contratado. Não é aquilo que vocês pensam de, se eu nichar, tem mais chance de eu ficar sem cliente. Não. As pessoas, elas querem especialistas. Então, quanto mais especialista, quanto mais nichado for o seu modelo de negócio, melhor pra você. Segundo fundamento, posicionamento nas redes sociais. Vocês estão cansados de me ouvir falar aqui que não adianta vender pro cliente que rede social é o caminho que vai mudar a vida dele, que vai fazer acontecer, enquanto a sua rede social tá parada e as moscas. Então, organize a sua bio, organize seus destaques, seja frequente, seja você o seu maior case de sucesso. Não adianta nada você fazer o conteúdo de 10 marcas se a sua própria presença digital, ela é praticamente nula. Você não precisa ser influenciador, mas você precisa ser percebido como referência. Terceiro fundamento, use IA como processo e não como muleta. A IA, ela não é sua concorrente e também não é sua salvação. Ela é uma ferramenta. E como toda ferramenta, ela só funciona bem quando existe processo por trás. O problema é que muita gente, assim, muita gente mesmo, cai nos dois extremos. Ou usa a IA pra fazer tudo, absolutamente no automático, ai meu Deus do céu, ou simplesmente não usa e perde velocidade. Você pode ser o meio termo. A IA, ela pode te ajudar a pesquisar mais rápido, a organizar ideias mais rápido, a testar linhas de raciocínio, a refinar alguns textos, mas a visão estratégica, ela sempre vai ter que ser sua, não da ferramenta. Então, revise textos também, faça pesquisas, leiam livros de verdade, livros reais, abra a sua mente, porque isso vai aumentar o seu repertório. E depois você refina o que você produziu ali com a inteligência artificial. Quarto fundamento, produza conteúdo dos seus clientes com frequência mensal e não semanal. Aqui na agência, todos os conteúdos eles são produzidos mensalmente. Então a gente organiza tudo em um arquivo em PDF. A gente lista a legenda, a data, o link dos vídeos. A gente envia para o cliente aprovar pelo WhatsApp. E não tem essa de fazer o post hoje, que vai ao ar daqui 3 dias. O post que vai ao ar daqui 3 dias, provavelmente ele foi feito no mês passado. Se você quer ter mais organização e ser mais profissional, organize o conteúdo mensalmente. O que, inclusive, nos leva ao quinto ponto, que é tenha rituais com seus clientes de social media. Rituais são aqueles processos que acontecem sempre, da mesma forma, que geram confiança e geram previsibilidade também. Então, reunião de alinhamento no início ou no fim do mês, aprovação de conteúdo vai ser sempre dessa forma, relatório final, revisão estratégica de como que foi o trimestre. Isso dá uma previsibilidade muito grande para o cliente e para você. Isso organiza as coisas na vida dele e na sua. Só que, para que esses rituais funcionem, você precisa do sexto fundamento, que é tenha uma operação organizada. Aqui na agência, a gente utiliza o ClickUp, e eu recomendo ele demais, mas você pode usar o Trello, Notion, Asana, o que você quiser, mas eu recomendo o ClickUp. E nele ficam concentrados todos os conteúdos do cliente, a ordem de entrega das demandas, uma pasta com todos os nossos arquivos editáveis, onboarding, contrato, planilha. Toda a nossa operação fica em um único lugar. Inclusive, eu te entrego ela inteira, incluindo os templates do ClickUp, incluindo os documentos editáveis que a gente usa aqui. Toda a nossa rotina de organização eu te entrego dentro do Rotina de Organização para Social Media. O link tá aqui na descrição, caso você queira acessar. Mas só para vocês terem uma ideia, no decorrer do mês, a nossa lista de conteúdo, ela fica assim, ó, toda preenchidinha, com tudo no lugar. A gente consegue saber qual que é o formato, qual etapa está. Então, assim, é uma paz. Sétimo fundamento, seja obcecado pelos dados certos. Não adianta postar e rezar, porque isso seria trabalhar com achismo. Tem que olhar para o engajamento, mas tem que olhar também, principalmente, na verdade, para qual conteúdo que está atraindo o cliente. Cliente que paga, que
Coloca o Pix ali na conta. Qual conteúdo que tá construindo autoridade? Qual conteúdo que tá gerando uma conversão real pro site, por exemplo? Qual conteúdo que tá virando direct, que a gente consegue usar depois como um gancho para outro conteúdo, inclusive? Isso é o que a gente chama de leitura estratégica de conteúdo. Você identifica padrões, você repete o que funciona, você elimina o que não tá fazendo sentido nenhum. E aí, quando você analisa os dados, é quando você para de ficar criando post bonitinho e de ser chamado de fazedor de post, sabe? Quando você começa a movimentar aquele negócio, porque você tá lidando com dados estratégicos, você realmente tá analisando por trás das coisas. Então, analisem os números. Os números, eles ditam absolutamente tudo. 8º fundamento, entregue o básico bem feito antes de tentar ser genial. Meu Deus, como eu queria que o mundo inteiro pudesse escutar esse 8º fundamento. Não adianta querer criar campanha mirabolante se o básico ainda está torto, gente. O básico é a legenda clara, é um calendário organizado, é storytelling nas coisas, nas postagens, é um design limpo, é constância, é chamada pra ação, é uma bio organizada, é um post fixado, é você entrar na bio e saber exatamente o que aquele cliente faz. Você não precisa entregar uma coisa genial se você ainda não entregou o mínimo com excelência. E vou falar pra vocês uma coisa com muita sinceridade, entregar o básico bem feito hoje é muito mais importante, gera muito mais resultado do que aquele post super criativo, mas que não tem sentido nenhum pra audiência. Então a gente tem que ter o cuidado de, às vezes, você não tá nem sendo constante. Isso pode se aplicar ao seu perfil, ao perfil do cliente. Às vezes não tá tendo uma constância, não tem organização. Tipo, toda a estrutura não tá pronta. Vocês estão querendo fazer uma coisa mirabolante. O cliente acabou de criar uma conta, vocês já querem fazer uma... Não, gente, vamos pro básico bem feito primeiro, que isso já vai ser muita coisa. 9º fundamento, mostre os seus bastidores, ostente a sua inteligência. Você não precisa ostentar lifestyle, mas você precisa ostentar a sua inteligência. Sabe por quê? Porque quando você mostra o que você tá pensando, como você raciocina, como que você monta uma estratégia, como que você toma decisões, quando você mostra fazendo uma reunião de briefing, ou o briefing chegando, você analisando o briefing, o processo de criação, a linha de raciocínio por trás de um carrossel que você criou, a explicação por trás de um vídeo que funcionou, ou então o que você ajustou no planejamento do cliente. Gente, quando vocês mostram esse por trás, as pessoas, elas passam a te enxergar de uma outra forma. Aqui, você tá ostentando a sua inteligência. Elas não te contratam por achar o post bonito, elas te contratam pelo que passa na sua cabeça antes do post existir. Então, ostentar a sua inteligência é isso. Ai, mas eu não consigo ostentar lifestyle. Gente, ostenta inteligência. É a melhor coisa que você pode ostentar. Porque as pessoas, elas vão olhar pra você e falar, eu quero esse ser humano cuidando do meu conteúdo, porque ele sabe o que ele faz. Só que não adianta você saber e você não mostrar. Infelizmente, na era da rede social, a vida é essa. Se você sabe, mas você não mostra, é como se você não soubesse. 10º e um dos mais importantes fundamentos, aprenda todo santo dia. Eu sou uma pessoa que já tem muitos resultados, eu já conquistei muita coisa, mas todos os dias eu estudo e me esforço como se fosse o primeiro dia. Porque o mercado, gente, ele muda muito rápido. As plataformas, elas mudam rápido. O comportamento das pessoas, do ser humano, nas redes sociais, muda muito rápido. Mas o profissional que estuda todo santo dia, pelo menos um pouquinho, ele nunca fica pra trás. E assim, coisa de 30 minutos você tirar pra estudar todos os dias. E quando eu falo sobre aprender, eu não tô falando só sobre você fazer um curso, comprar um curso. É sobre você observar, testar, analisar, errar, corrigir. Você pode abrir um vídeo no YouTube, você pode abrir um texto de um blog, você pode abrir a própria rede social e analisar o comportamento do consumidor. A gente precisa entender que nós não sabemos de tudo, mas a gente sempre pode saber mais do que a gente sabia ontem, se a gente parar ali 30 minutinhos pra fazer, às vezes, uma análise mesmo dentro da rede social. Então, esses são 10 fundamentos que são simples, são muito simples, são básicos, mas que quem faz, eu te garanto, se destaca, porque o mercado tá cheio de gente querendo hackzinho fácil, ferramenta nova, atalho, e tá muito vazio de profissionais que dominam essa parte essencial. Se você aplicar só esses 10 pontos aqui, de verdade, você já vai estar, ó, anos à frente da maioria, porque a ferramenta muda, o algoritmo muda, a tendência muda, mas o fundamento, ele não muda nunca. Como eu gosto de dizer sempre para os meus alunos e nas minhas redes sociais, isso aqui não é sorte, isso aqui é método.